Graças a Deus que você veio. Graças a Deus. Abra comigo aí em 1 Pedro, capítulo 1. Diga comigo: a minha vida foi transformada da água para o vinho. Diga mais uma vez: a minha vida foi transformada da água para o vinho. Graças a Deus, aleluia. Não somos mais quem éramos. Aquela pessoa ficou para trás. Sabe aquela pessoa que não se dava bem com os outros, antes de conhecer Jesus, que só pisava no pé dos outros, que quando alguém pisava no seu pé, você também pisava no pé. Morreu. Ficou para trás. Ainda ficou enterrado. Se você já se batizou, já ficou enterrado. Esquece o número da cova, não vai visitar não. Não fica pagando o jardim da saudade não, esquece. Olha, no âmbito espiritual, não vai falar que o pastor mandou separar o jardim da saudade não. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim, na minha versão aqui, na King James atualizada, diz: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Verso 23, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. E é importante que você entenda, olha para mim, é importante que você entenda que o conhecimento de quem Deus é, vem a partir das Escrituras, vem a partir da palavra. A palavra de Deus é quem revela Deus. Nós, como igreja reunida, a Bíblia diz que nós somos coluna da verdade. As pessoas têm que olhar para nós e ver a palavra revelada no nosso ajuntamento, na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, naquilo que você fala, naquilo que você pensa. E a Bíblia diz que essa regeneração vem porque você ouviu e deu crédito à palavra de Deus. E a palavra de Deus, as Escrituras, sempre vai revelar a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que no caminho lá, enquanto dois discípulos andavam cabisbaixos, tristes, eles andavam e estavam conversando entre si, de repente aparece uma terceira pessoa. E pergunta: por que vocês estão assim tão tristes? E os camaradas ficam revoltados. Como assim você não sabe o que aconteceu? Jesus, aquele que dizia que ia morrer e ressuscitar, morreu. Mas até agora não voltou, até agora não ressuscitou. E Jesus estava lá com eles. E ele andou na presença daqueles dois homens, e a Bíblia diz que ele começou a falar de si mesmo nos salmos, na lei e nos profetas. A palavra de Deus nos aponta para a pessoa de Jesus. A palavra de Deus nos aponta quem é essa pessoa. E eu quero que você entenda, então, como nós já vimos há alguns meses atrás, algumas pregações atrás, isso aí, o objetivo primário do novo nascimento, da regeneração, é a comunhão com Deus. Você nasceu de novo para ser propriedade exclusiva de Deus. E Deus não fica te usando como bonequinho não. Deus, Ele te regenerou para que Ele pudesse ter comunhão com você. A Bíblia diz que quando Deus pediu para Moisés fazer um tabernáculo, era para que Deus pudesse estar no meio do povo. E o que Deus quer é ter comunhão com você. Você lembra de Adão? Adão foi um ser, foi um homem criado para ter comunhão com Deus. Mas você, presta atenção, não foi regenerado segundo o primeiro Adão. Você foi regenerado segundo o segundo Adão. Jesus Cristo, que tinha comunhão plena com Deus. E tudo aquilo que Jesus fazia na terra, Ele fazia com base na sua comunhão com Deus. Deixa eu orar, deixa eu ver o que Deus vai dizer. E conforme Deus diz, eu faço. Conforme Deus diz, eu faço. Eu preciso ouvir a palavra de Deus para que conforme Deus diz, eu faço.
E as escrituras sempre vão mostrar quem é Jesus. Gente, a adoração, então a nossa vida de adoração é a nossa resposta para Deus. É como nós respondemos a Deus. É como nós nos relacionamos com Deus. E Deus é um Deus de vivos. Diga comigo, Deus é um Deus de vivos. Olha para o teu irmão, vê se ele está vivo. Não precisa beliscar não. Vê se ele está vivo. Tem cara de vivo? Se tem cara de vivo, então dá um sorriso para ele. Deu? Beleza, só para você acordar mesmo. Não tem nada espiritual nisso não, só para você acordar. Deus é um Deus de vivos. Deus é um Deus de vivos. Deus se relaciona com pessoas vivas. Deus te regenerou para que Ele pudesse falar com você. Deus te fez nova criatura para que Ele pudesse se relacionar com você. Deus te fez nova criação para que Ele pudesse falar com você e você conseguisse ouvir a voz dEle e ser bem-sucedido na vida. Deus então nos regenerou, gente, para que nós pudéssemos amar o Senhor. Para que nós possamos viver com Ele, para que nós possamos conhecer a Ele, para que Ele possa ser o nosso Deus, para que nós possamos temer a Deus. Deus te regenerou, diz a palavra, para o seu bem. Para o seu bem. Deus está pensando no teu bem, gente. Deus não está pensando no teu mal. Para que nós pudéssemos estar próximos deles. Então, gente, o que é que possibilitou a nossa regeneração? E a resposta é a cruz de Cristo. O tema da minha mensagem de hoje, adoração e a obra da cruz. Não há adoração cristã sem o entendimento da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há como você responder a Deus se você não conhece o amor de Deus. Não há como você valorizar a Deus acima de qualquer outra coisa se você não atribuir valor e honra àquele que salvou a tua vida. Fala sério, Rock in Rio não salvou a tua vida não, meu irmão. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então quando nós nos reunimos, nós estamos declarando que nós atribuímos mais valor a Deus do que a qualquer outra coisa. Ele é o primeiro da nossa vida, Ele deve ser o primeiro. Quando você pensa em fazer qualquer coisa, Deus tem que pular na tua mente. Tem que saltar de dentro de você essa figura divina para que você entenda que Deus está com você todos os dias. Todos os dias. Jesus Cristo, gente, é o único acesso a Deus. Jesus Cristo é o único acesso a Deus. Ele é a pedra principal da nossa adoração. Jesus Cristo é a pedra principal da nossa adoração. João capítulo 3, você se lembra dessa passagem? Nicodemos vai e procura por Jesus. E você sabe que Nicodemos era principal fariseu, era comparado hoje ao Brasil, ele seria um dos senadores do Brasil. Comparado à igreja católica, ele seria um cardeal da igreja católica. Então o camarada era importante, mas ele vai procurar Jesus para saber como é que ele pode entrar no reino de Deus. Ele era entendedor da lei, mas aquele entendimento da lei não trazia a resposta que ele precisava. E a resposta que ele precisava é: eu falo sobre a lei, mas como é que eu posso ver esse reino se estabelecendo na minha vida? E Jesus vira para ele e fala assim: você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E a palavra ver no grego ali significa experimentar. Deus não está falando contigo nessa noite para que você experimente apenas uma voz que está lá dentro. Deus quer com que você veja com os teus próprios olhos a ação dele na sua vida. Deus quer com que você veja com os seus próprios olhos físicos que Deus valoriza a tua vida. Deus quer com que você veja a manifestação do poder de Deus lá na sua geladeira, na sua despensa, na vida dos teus filhos, no futuro dos teus filhos.
no teu futuro. Deus quer com que você veja, provai e vede que o Senhor é o quê? É bom. A sua crença, gente, Deus te deu uma medida de fé, não é só para você crer e acreditar aqui dentro, é para que, agindo conforme naquela palavra revelada, você pode ver e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não somos crentes de papel, gente, nós somos crentes de coração, de natureza transformada, e o único caminho que o homem tem para adorar a Deus é através da cruz de Cristo. Abra lá comigo em Apocalipse capítulo 5. A adoração verdadeira, gente, ao Pai é só através de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5. E Apocalipse já começa dizendo que essa é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo e da sua igreja gloriosa. E João tem uma imagem lá na ilha de Patmos, tem uma visão. E aqui diz, a partir do verso 5, Apocalipse 5:5 diz: todavia um dos anciãos me disse, não chore. João começou a ficar preocupado, porque ele viu um livro e não tinha ninguém para abrir aquele livro. Era o livro da solução, era o livro da resposta, era o livro que, se aberto, solucionaria o problema de todos. Mas ele olha e ninguém consegue abrir o livro, tipo Excalibur, já lembra lá daquela espadinha fincada na pedra, e vai um e tenta e não consegue, vai outro e tenta e não consegue, e vai lá o camarada fortão, assim, tipo Gilson, assim, chega lá todo pomposo, vai pegar, tenta pegar, se posiciona, porque eu tenho a técnica, calma aí. Eu tenho a técnica, bota um pouquinho de mel com limão, dá aquela esfregada, agora vai, olha a força, e não conseguia. Ninguém conseguia abrir o livro. E aqui no capítulo 5, verso 5 diz: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então eu vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, do Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Deus tomou uma iniciativa com relação à tua vida. Ele se levantou do trono dele, pegou o livro, e no momento que ele pegou o livro para fazer algo para a sua vida, os 24 anciãos, eles se dobraram. Porque Jesus se levantou. Quando Jesus se levanta, a única resposta na nossa vida é nós nos prostrarmos em adoração, porque Ele é mais exaltado do que nós. Se Jesus se levanta na tua casa, você dobra os teus joelhos, você rende a sua vida, porque Deus está pronto para se manifestar na sua vida. Você está pronto para dobrar os seus joelhos? Ou você quer continuar de pé? Ou você quer continuar na sua própria força? Ou você quer continuar no mesmo? Cara, Deus é Deus. Ele é santo, Ele está acima de cada um de nós. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Porque foste morto e com teu sangue comprastes o quê? Para Deus. Você é de Deus. O sangue de Jesus comprou a sua vida para Deus.
E não tem coisa melhor do que pertencer a Deus, gente. A Bíblia fala que a santidade de Deus é linda, é bonita. Adorai a Deus na beleza da sua santidade. A santidade de Deus atrai a sua vida. Você veio aqui hoje, olha, presta atenção nisso. Você veio aqui hoje atraído pela santidade de Deus. Não tem nada a ver com roupa não, gente. Tem a ver com uma nova natureza. A sua natureza santa, ela é atraída pela santidade de Deus. Porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo. Os aborígenas lá da Oceania foram comprados por sangue. Toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quantos aí reinam sobre a terra? Quantos aí vivem pela fé, andam pela graça, reinam em vida? Digam glória a Deus! Por quê, pastor? Por causa do sangue de Jesus. Por causa da obra consumada de Jesus. Por que a cruz é tão importante para a nossa adoração então, minha gente? Presta atenção. A cruz é importante para a nossa vida com Deus, porque não há nada na nossa vida de adoração que não seja afetada pela obra de Cristo na cruz. Se você é um crente nascido de novo, a sua vida por inteiro é impactada pela obra da cruz. E nós temos que entender isso, nós temos que vislumbrar isso. Você tem que contemplar isso todos os dias. Ao se olhar no espelho, você tem que ser a sua vida impactada pela obra de Jesus. A cruz, gente, engloba o amor do Pai por nós. Quando você olha para a cruz, você tem que ver o amor de Deus por nós. Eu coloquei alguns versos aqui para a gente agilizar um pouquinho. E eu quero com que você leia, acompanhe aqui comigo, vê se você consegue ler. Diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus aonde? Em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A sua vida é afetada pela obra de Jesus. Você hoje vive porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Você hoje vive através dele. Quantos aí estão em Cristo? Se você está em Cristo, você vive a sua vida inteira, é vivida a partir de Cristo, através de Cristo, para Cristo. Nós fomos comprados para vivermos por meio dele. Olha só, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo João continua dizendo lá no verso 19, nós amamos porque ele nos amou. Tudo que você faz na sua vida, se você vem à igreja, venha porque ele te amou primeiro. Quando você for trabalhar, trabalhe porque ele te amou primeiro. Quando você for doar alguma coisa, doe porque ele te amou primeiro. Isso é viver a partir da perspectiva da cruz. O que Paulo disse? Veja aí, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, verso 1 e verso 2 diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, está aí na tela, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo estava querendo dizer aqui, gente? Paulo estava querendo dizer, gente, eu tenho estudo, eu sei filosofar, sei falar, sei me colocar, sei muito bem o português, sei que se fala Flamengo e não Flamengo. Eu sei falar, eu sei me comunicar, mas nada disso é mais importante do que Jesus Cristo e esse crucificado. De púlpito aqui nós falamos várias vezes, minha gente, vai estudar.
procura conhecimento. O livro de Provérbios diz, gente, sobre tudo que você deve adquirir, adquire entendimento. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que o entendimento sem o foco de Jesus Cristo crucificado não vale nada. A nossa vida por inteiro só tem valor se nós entendermos que Jesus Cristo morreu por nós, no nosso lugar, salvou a nossa vida, nos elevou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a verdade do Evangelho que salvou a tua vida. Para Paulo, gente, o importante não era a filosofia, não era a homilética, a hermenêutica, mas a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E foi isso que mudou a vida de Paulo. A cruz, gente, foca então no caráter de substituição do Filho por causa dos nossos pecados. Veja aí comigo, 1 Pedro capítulo 2, esse ficou menorzinho, verso 24... Na King James atualizada diz assim, olha só como é que ela traduz esse verso de 1 Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Por intermédio de Jesus você é curado. Então, gente, é quando eu entendo a obra da cruz que eu consigo viver como justiça de Deus. E viver para a justiça é viver uma nova vida que se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito o quê? O justo viverá pela fé. É quando eu entendo a obra da cruz que eu consigo perceber que essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você foi redimido, resgatado. Nós adoramos a Deus numa perspectiva de que nós fomos resgatados. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus viu valor em você. Você sabia disso? Deus viu valor na sua vida, e Ele morreu porque Ele viu valor na sua vida. Em mim, pastor, sempre falei mal da igreja, sempre falei mal do pastor, sempre falei mal do meu vizinho, sempre falei mal de todo mundo. Deus viu valor, é isso aí, Deus viu valor em você. Por que nós não veríamos valor uns nos outros? Deus viu valor em você, e a Bíblia diz que nós fomos redimidos, resgatados, comprados de volta por causa do sacrifício de Jesus. Abre comigo em Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Nós estamos falando sobre a obra de Jesus e a nossa vida de adoração. Qual é a base da nossa resposta? Se a adoração é resposta, se a adoração é atribuição de valor, qual é a base dessa nossa resposta? E a base, eu estou falando para você, é a obra de Cristo. É a obra de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós fomos justificados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não leva essa culpa, porque Jesus já levou essa culpa sobre Ele mesmo, pessoalmente. Ele levou essa culpa que você está sentindo sobre o seu próprio corpo. Justificados, não há mais condenação. Ninguém mais pode te colocar na prisão. Tem um livro do Kenneth Hagin, um pequenininho, diz assim: a porta da prisão está aberta, o que você está fazendo dentro dela? Pequenininho assim, deve ter umas 10 páginas, um livretinho, um bookletzinho. A porta da prisão está aberta, o que você está fazendo dentro dela? Quantos aí podem dizer: eu sou livre? Justificados.
justificado, não há mais condenação, seu passado foi apagado, justificada, Jesus pagou o preço por você, Jesus foi considerado maldito, para que você pudesse viver em paz com Deus, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. E a graça de Deus, gente, é aquilo que você nunca poderia fazer. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, nessa graça nós estamos firmes. Eu não poderia morrer por mim mesmo, porque eu não era santo o suficiente. Eu não poderia morrer por mim mesmo, porque eu não era sem mácula. Jesus foi o cordeiro sem mácula, sem mancha, que morreu no teu lugar e no meu lugar. Você entende isso? Que você estava indo direto para baixo. Você entende que a sua vida espiritual estava indo de mal a pior, a péssimo. E que Jesus viu o valor em você e falou, você é de cima, vem, sobe, levanta a tua cabeça. Nessa noite, levanta a tua cabeça. Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Levanta a tua cabeça e saiba que Jesus Cristo morreu por você, para que você pudesse ser livre. Livre em Cristo Jesus, livre da prisão do passado, como nós cantamos, livre da opressão do pecado, livre a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É quando eu entendo a obra da cruz, gente, que eu consigo entender que pelas suas pisaduras eu já fui curado, já fui, é passado distante, é passado há 2000 anos atrás, eu já fui curado. Isaías 53, verso 4, deixa eu ver se eu consegui colocar aqui, coloquei, nessa versão, na King James atualizada diz assim, e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, gente, você entende isso? Que quando Jesus sentiu aquela dorzinha aqui atrás, era por causa do seu rim defeituoso? Ele estava levando sobre ele as suas enfermidades. E quando ele quase passou, é porque o açúcar dele estava lá em cima, para que o seu açúcar pudesse estar perfeitamente alinhado. E Jesus com uma dor de cabeça desse tamanho, a cefaleia desse tamanho, para que você não precisasse experimentar mais isso. As dores que ele sentia eram por causa das suas enfermidades. Continue lendo. Que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo, levou as nossas doenças, diz a palavra de Deus. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. Deus não está querendo te castigar, Jesus já foi castigado no seu lugar. Ah, pastor, eu estou passando essa enfermidade porque Deus está querendo me castigar. A Bíblia diz que o castigo que deveria cair sobre você, caiu todo sobre Jesus. Todo sobre Jesus. Deus não é um pai que está pronto aí para te castigar, para te ver perdido. Deus é bom. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus é bom. Deus é bom. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante as suas feridas nós fomos curados, sarados, livres de toda a enfermidade, livres de toda a miséria. E é por isso que você pode andar para a igreja e vir cultuar a Deus nesse lugar ou em qualquer outro lugar, porque doença não pode te parar. Por isso você pode viver de cabeça erguida, porque doença não pode te parar. Pecado não pode te parar. Pastor, eu não participei da ceia porque tem um senso de pecado. O pecado não pode te parar. Ao invés de pegar um cálice, pega 5.
Porque o pecado não pode te parar. O pecado faz você contar moedinha para dar dízimo. Enquanto no coração generoso nós damos, porque nós fomos regenerados. A nossa natureza é uma natureza doadora, livre para dar. Seja livre para dar, seja livre para entregar, seja livre para se render. Nessa noite saiba que foi a obra de Jesus que fez isso por você, não foi você mesmo. Número 2, por que a adoração, a obra de Cristo é tão importante para a nossa adoração? Número 1, porque envolve toda a nossa vida. Toda a nossa vida é afetada pela obra de Jesus Cristo na cruz. Número 2, porque é pela cruz que nós temos acesso a Deus. É pela cruz que nós temos acesso a Deus. Abre comigo Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Verso 19 a 22. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. E deixa eu falar isso para você, você faz isso uma vez só. Você não entra e sai da presença de Deus, entra e sai da presença de Deus. A igreja não é o santíssimo lugar, a igreja não é o santo dos santos. O santo dos santos é a pessoa de Jesus. Você tem acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. E você entra com ousadia. E por que você vai sair de lá, minha gente? Por que você vai sair de lá? Se o Salmo 91 diz aquele que habita. Você não está visitando Jesus, você habita em Cristo. Você habita na presença de Deus e Cristo habita em você. Deus não veio passar férias dentro de você, não. Deus habita, Ele comprou o teu número aí, o teu apartamento. Você, número 777, comprou você. E é lá que Ele habita, dentro de você. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Aqui está a diferença, gente. Uma vez que você entrou na presença de Deus, agora vai com intrepidez e aproxima da presença de Deus. Chega mais perto dEle. Você já está na presença dEle, agora chega mais perto dEle. Vai se aproximando, vai com a sua oração, com a sua adoração, com a sua valorização, vai chegando perto de Deus, vai se entregando, vai entregando o teu coração, vai se rendendo aí. Vamos lá, irmão, vai se rendendo no teu coração, vai se aproximando cada vez mais de Deus, assim como Enoque, que conseguia andar com Deus de mãos dadas, tão próximo ele estava de Deus. 1 Pedro 3,18, anote aí. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Jesus morreu para que você pudesse experimentar Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Essa é a obra de Jesus na sua vida, gente. Amados, sem a obra consumada de Cristo, nós não teríamos acesso a Deus. Sem o sacrifício de substituição de Cristo, nós nunca poderíamos nos aproximar de Deus.
Você entende que por mais que você tente se aproximar de Deus, você não consegue se não for através da obra de Jesus? As religiões estão tentando e tentando e tentando e tentando e não conseguem, porque não é pela sua obra, é pela obra de Jesus. Você tem que sair daqui dessa noite sabendo que nada que você faça fora da obra de Jesus vale para Deus. Nada. Nada, se não for capacitado pela obra de Jesus, não vale para Deus. O que vale para Deus é o sacrifício de Jesus na sua vida. É isso que vale para Deus. João capítulo 14, verso 6 diz, disse-lhe Jesus, João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é através dos músicos. Eu bato sempre nessa tecla. Não é através das músicas que nós cantamos. Não é isso que nos dá acesso à presença de Deus. Não é através da pregação do pastor, não é através do pastor, não é nem através da sua própria adoração. A única coisa que nos dá acesso ao Pai é Jesus. É Jesus. Eu estava comentando isso com algumas pessoas outro dia, e quantas vezes a gente atira no nosso próprio pé? Porque a gente diz que a gente vai adorar a Deus, e a gente, não, para que você vai para a igreja? Meu? Vou adorar a Deus, aleluia. Aí chega na igreja, não, é aquele pastor, vou embora. Então você não veio adorar a Deus, gente? É ou não é? Vou adorar a Deus, mas quem é que está fazendo louvor? Rapaz, aquele camaradinha careca, rapaz, grita, rapaz. Dança, parece até uma minhoca. Rapaz, não gosta não. O som, o som muito alto. A cadeira é assim. O ar-condicionado está frio, rapaz. Vou embora para casa. Então você não veio adorar a Deus. Você veio adorar qualquer outra coisa, menos a Deus. Talvez, não, quando o pastor Marcelo eu gosto. Então eu vou ver quando o pastor Marcelo... Você está, em vez de adorar a Deus, você está adorando o pastor Marcelo. E a Bíblia diz que a única coisa que importa é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o anfitrião dessa festa aqui que nós estamos celebrando aqui agora. É Jesus Cristo e ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém tem o valor que Jesus Cristo tem. Então quando você vier adorar a Deus, venha adorar a Deus. Pastor, foi tão legal no domingo passado, tinha tanto instrumento. Hoje só tem teclado. Está tão pobrinho. Não tem bateria. O pastor fica pedindo para a gente bater palma. Minha mão já está doendo, pastor. Que coisa. Você veio adorar a Deus? Então adore a Deus. Seja livre para adorar a Deus. É através do sangue de Jesus, minha gente. É através do sangue de Jesus. Eu quero ler para você Efésios capítulo 2. Abre aí comigo então. Efésios 2. O único que pode nos dar acesso a Deus é Jesus. Efésios capítulo 2. Verso 13. Efésios 2, 13 a 19 diz assim, mas agora... em Cristo Jesus, diga em Cristo. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, por causa da obra da cruz. A obra da cruz nos une. A obra da cruz nos faz parte da mesma família. Nós podemos adorar juntos, porque nós somos da mesma família. Nós podemos adorar juntos, porque só existe um Senhor sobre a nossa vida. Nós podemos adorar juntos, porque nós estamos mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito. Todos juntos, eu e você, 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 todos juntos. É por isso que nós podemos louvar a Deus juntos. Porque nós somos da família de Deus. E último ponto, para a gente terminar. Por que a cruz é tão importante para a nossa adoração? Porque é pela cruz que a nossa adoração é aceitável a Deus. É pela cruz que a nossa adoração é aceitável a Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não tenta adorar na sua própria força. Não, eu tenho que entregar para Deus as minhas fraquezas. Eu tenho que entregar para Deus os meus pecados. Eu tenho que entregar para Deus as minhas falhas. A Bíblia fala que a única coisa que Deus aceita é Jesus. E Jesus sendo formado em você. Jesus sendo formado em você. Quando você apresentar a sua adoração para Deus, não apresente você mesmo, já não é mais necessário. Apresente Jesus que está sendo formado em você. Essa é a adoração que Deus aceita. Apresente para Deus, quando você vier adorar, não venha trazendo o seu pecado, aquele saco pesado de pecado, não, porque eu tenho que deixar o meu pecado no altar. A minha fraqueza eu tenho que deixar no altar. A única coisa que Deus aceita é Jesus. A única adoração que Deus aceita é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo está em você. A sua adoração é aceita por causa de Jesus Cristo. Olha uma citação de Spurgeon, um evangelista, que diz assim: o homem que, apesar do ensino das Escrituras, tenta orar sem um Salvador, insulta a divindade. E aquele que imagina que os seus desejos naturais, quando diante de Deus, sem ser aspergido com o precioso sangue, será um sacrifício aceito diante de Deus, erra. Ele, esse tipo de homem, não trouxe uma oferta que Deus possa aceitar. 2 Pedro 2,5 fala de ofertas de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, gente. Eu falei de manhã, no primeiro culto, que Deus virou para Moisés e falou: cara, você vai abençoar o meu povo. E você vai dizer assim: o Senhor te abençoe e te guarde. E a palavra abençoar ali é: o Senhor sorri sobre você e no seu rosto há um vislumbre de aprovação. Sabe quando um filho faz um negócio certo, você tem lá, você trabalha com alguém e o seu funcionário faz alguma coisa certa e você chega para ele, dá aquele sorriso e diz: cara, tá muito bom isso aqui. Tá muito bom. Quando Deus olha para você por causa de Jesus, Ele não está com cara amarrada. Ele vê a obra de Jesus em você, Ele vê Cristo sendo formado dentro de você. Mas pastor, eu falhei. Deus olha para você e abre um sorrisão. Deus olha para você com um olhar de aprovação, não porque você falhou e você fica ali no seu pecado, mas porque Cristo está sendo formado em você. Quando Deus olha para você, Deus aprova que Cristo está sendo formado dentro de você.
É por isso que não há mais condenação. É por isso que o apóstolo João diz que mesmo que você venha pecar, você tem advogado. E o teu advogado está sorrindo para você, porque ele diz: o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo o pecado. Ele olha para você e vê Cristo trabalhando no teu coração, e vê Cristo trabalhando na tua mente, e ele olha para você, ele contempla a sua vida de uma perspectiva de que Deus está fazendo a obra, Ele mesmo está fazendo a obra. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la. Por isso ele sorri quando ele te vê. Quando você traz Cristo para a tua adoração, ele sorri, ele fala: esse daí já pagou o preço, já está tudo pronto, já está tudo feito. Quando você vier para adorar a Deus, você não precisa trazer o seu pecado já ficou lá na cruz do Calvário. Você não precisa trazer as suas enfermidades, você tem dentro de você a saúde. Então quando você vier, levante essa bandeira, diga: Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, porque através da obra de Jesus Cristo no Calvário, essa minha adoração é aceita. Que adoração, pastor Rafa? A adoração de Jesus Cristo. Ele te representou em todos os sentidos. Todos os sentidos. Fique de pé comigo.